Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui com uma novidade que eu recebi da Ada Beautytech essa semana. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um frasco de GHKCU. Na verdade, isso aqui é um sérum facial deles, que tem o famoso Cooper Peptídeo, peptídeo de cobre, tá? E nesse vídeo eu vou falar para vocês qual que é a real intenção desse produto aqui e se vale a pena você comprar isso aqui ou não. Senhores, meu nome é Bruce Otsuka, eu sou médico residente em cirurgia plástica e sejam bem-vindos aqui a esse canal. Hoje eu vou fazer o review desse produto aqui que, na verdade, está virando um fenômeno em 2026. Ó. É o GHKCU, também conhecido como Cooper Peptide. Deixa eu mostrar para vocês aqui o conteúdo da caixa. Ele vem num frasco muito bonito. Eu já tinha mostrado para o pessoal que me segue lá no Instagram, @drbruceotsuka, em primeira mão. E o produto me surpreendeu, pessoal. Por quê? É muito bonito, o frasco é muito bonito. E vamos então à análise, né? O que a gente tem aqui nesse frasco? Esse frasco ele é um sérum facial de 50 ml e aqui a gente tem Cooper Peptide GHKCU na concentração de 3%. O Cooper Peptide, o GHKCU, ele não é uma molécula nova, né? Muito pelo contrário, essa molécula aqui ela é de 1970. E aí vocês me perguntam, mas por que então que a ciência resolveu trazer de volta uma substância que já foi descoberta há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás? E a história do GHKCU ela é muito interessante e é exatamente isso que justifica esse hype todo que ele apresentou agora em 2026. Antigamente, né, a gente passou na verdade por uma era de cosmiatria em que grande parte dos produtos eles tinham um mecanismo de ação e eles estimulavam o nosso corpo, né, a fazer alguma reação inflamatória, preencher alguma coisa, volumizar alguma coisa, por mecanismos externos, mecanismos exógenos, né, que a gente falava, que a gente chama assim, na verdade. E o GHKCU, lá em 1970, descobriu que isso aqui era um componente que já existia no corpo humano, já tem no plasma sanguíneo o GHKCU. Só que com o passar do tempo, o GHKCU sérico plasmático ele vai reduzindo. Esse declínio ele começa ali por volta dos 20 anos de idade e em 60 anos de idade aproximadamente ele atinge níveis bem críticos, bem baixos. Isso é exatamente compatível com a dificuldade de cicatrização e de regeneração que a gente tem nos pacientes idosos. Ele é um dos maestros, né, que orquestram uma reação de reparação tecidual, de regeneração. Ele estimula a proliferação de colágeno, ele tem mecanismo de ação antioxidante, ele diminui a inflamação e diminui o estresse crônico que nossa pele, nossos tecidos, eles apresentam, principalmente quando eles são submetidos a algum tipo de trauma. E nós temos diversos traumas no dia a dia, né? O sol, a desidratação, o trauma, a fricção, enfim, tem vários mecanismos que vão acabando com a nossa pele diariamente. E esse GHKCU, ele tem essa promessa de ser algo relativamente muito parecido com o que a gente já tem fisiologicamente. Nos últimos anos, tem crescido bastante uma tendência de medicina regenerativa, que não é mais entregar uma substância ali no nosso corpo que vai promover uma inflamação e vai dar um estímulo para o nosso corpo fazer algum tipo de mecanismo de reparo. A medicina regenerativa ela trouxe diversos compostos que reativam, né, reações e mecanismos que o nosso corpo já tem. Então eles reprogramam o nosso organismo a fazer o que eles já faziam antigamente quando a gente era jovem, né? Reparação, regeneração tecidual, formação de colágeno, tudo isso que vai diminuindo com o passar da idade. E por isso, né, por esses mecanismos serem mais fisiológicos, serem mais compatíveis com o nosso corpo, a gente tem ativos relativamente mais puros e que não têm, né, efeitos colaterais, digamos assim, em comparação com os produtos mais antigos. E veio justamente nessa onda de medicina regenerativa que a gente trouxe de volta o GHKCU para fazer parte, né, dessa linha de ativos aí que estão fazendo muito sucesso na mídia, na dermatologia e na cirurgia plástica. Baseado então nesse poder de regeneração, de reparação tecidual, que não é milagroso, né, deixando esclarecido aqui para vocês, a gente não tem nenhum milagre farmacológico nessa fórmula, e sim um adjuvante muito interessante justamente pela pureza, né, e por esse mecanismo que eu falei para vocês, que é um mecanismo fisiológico, que não vai agredir o nosso corpo, que não vai ter quadros de reação de efeitos colaterais
comparados com a substância que a gente já tinha. Em relação à eficácia, é um produto bom, não é nada milagroso, como eu falei para vocês, e por ele ser algo que já existe no nosso organismo, a compatibilidade disso é muito interessante, é muito legal. Então não espere, né, que você vai rejuvenescer de maneira milagrosa do dia para a noite utilizando isso aqui, até porque o tempo de uso em relação ao resultado, ele demora ali entre 8 a 12 semanas de uso mais ou menos, mas os estudos preliminares que já saíram testando essa substância aqui, já mostraram para a gente resultados muito promissores. A gente tem espessamento dérmico, a gente tem redução de linhas e rugas finas, a gente tem redução de processos inflamatórios, principalmente na região da pele, que é aonde a gente tem liberação ainda oficial para ser utilizado. O GHQCU ainda não tem evidência suficiente para mecanismos sistêmicos, já vamos deixar isso bem esclarecido aqui, porque tem muita gente no YouTube e nas outras redes sociais vendendo isso aqui como um ativo sistêmico, que você vai tomar uma pílula disso aqui e vai rejuvenescer o seu corpo inteiro. Na verdade, o que a gente tem de liberado pela Anvisa é simplesmente fórmulas cosméticas como essa daqui, que são feitas para utilização na pele, utilização tópica. As concentrações elas variam aí de 0,5 até 3%. Concentrações acima de 3% elas podem levar a efeitos colaterais, não pela substância em si, mas pelo cobre que está presente na substância, né? O Cu ali do final da sigla é justamente o cobre. E esse cobre ele é um metal. Se você utilizar um metal em altas concentrações, ele já perde a eficácia e começa a ter um efeito tóxico, um efeito deletério ali para o seu corpo, tá? Muito interessante o produto, a forma como a ADA colocou isso aqui pra gente, né, em formato de sérum, melhora a penetração, ele tem outras substâncias aqui, né, que são veículos para melhorar a penetração dele, entregar ele em camadas mais profundas do que simplesmente passar na pele, e sim, é um dos ativos mais promissores porque ele realmente tem uma proposta muito interessante e o mecanismo dele, como eu disse para vocês anteriormente, né, o fato dele ter um mecanismo fisiológico que o seu corpo já tem, facilita muito, muito a adesão disso aqui no dia a dia, tá? Outras observações que eu preciso deixar claro, né? Todas as fórmulas elas precisam ser consultadas, então se você... esse vídeo aqui ele não substitui uma avaliação médica, uma avaliação dermatológica de forma alguma. Se você já tem um dermatologista ou um cirurgião plástico, converse com ele a respeito dessa fórmula, veja se é indicado para você. Porque por mais que um produto seja fisiológico, ele pode sim ter algum tipo de contraindicação. Se você tem alguma patologia, se você tem alguma alergia, alguma atopia, algum problema de saúde dermatológico, você pode não ser um candidato a utilizar esse produto aqui, tá? Mas se você é um usuário comum, não tem comorbidade, não tem nenhum problema de saúde, converse com o seu médico, que provavelmente você vai ter benefícios utilizando essa fórmula aqui. Achei muito interessante. A ADA, como sempre, né, faz produtos muito bonitos, muito chamativos. Eu sempre falo para vocês aqui no canal, não existe produto bom em uma embalagem ruim. E aqui eles acertaram mais uma vez. Esse aqui eu acho que é o segundo ou o terceiro produto que eu tenho da linha deles. E cada dia mais eles entregam produtos com uma qualidade muito acima da média. Vou deixar aqui para vocês no destaque o produto, para vocês verem tanto que é bonito, tanto que isso realmente é legal. E a caixinha é uma caixinha bonita, simples, minimalista, sem muita firula, entrega exatamente o que a gente precisa, né? Qualidade, boa construção e um custo-benefício muito bom. Ficou interessado? Eles já estão revendendo esse produto aqui no site deles, tá? adabeautytech.com.br, e se você quiser, você pode ainda aproveitar o nosso cupom de desconto aqui dos nossos seguidores do canal, Dr. Bruce. Esse cupom te dá direito a 10% de desconto em todos os produtos que existem no site deles. Então, se você ficou interessado, acredito que vale a pena você fazer a aquisição, testar aí e me diga nos comentários o que você achou desse novo produto, dessa nova tendência tecnológica que está ganhando aí, que está extremamente hypado na mídia e em todas as redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse review. Se você gostou, não sai daqui, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para a gente entregar esse conteúdo para mais pessoas e difundir essa informação. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.